Graça e paz, amados. Jesus, ele é a inspiração de Deus. E caminhar com Jesus no Evangelho de Marcos. Somos inspirados todos os dias pela sua vida, pela sua fé. Hoje veremos que Jesus, ele é o poder libertador de Deus. O texto é Marcos capítulo 5, do versículo 1 a 20. Entretanto, eu não vou ler todos os versículos, mas você em casa pode fazer a leitura completa. Vamos fazer nossa leitura. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Quando Jesus desembarca na outra margem do mar da Galileia, pois ele tinha passado por uma grande tempestade de vento e tinha acalmado o mar. Quem é que vai recepcioná-lo e recepcionar seus discípulos? É um homem possuído de espírito imundo. Esse homem, ele vem dos túmulos, do cemitério. É incrível, meus amados irmãos, pois vamos perceber que este homem, ele é possuído pelo mal, mas quando se encontra com Jesus, a sua vida é transformada. A vida de todo aquele que se encontra com Jesus é transformada. Não importa o mal que esteja sobre esta pessoa, Jesus tem poder para libertar. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Muitas vezes este homem foi preso com correntes e cadeias. As correntes e as cadeias foram despedaçadas, quebradas por ele. Ninguém conseguia dominá-lo, pois o poder do mal repousava sobre ele. Andava pelos montes, ele se cortava. É incrível como o mal dominava a vida dele e usava para o mal. Mas de repente ele se encontra com Jesus. E o que vai acontecer? Ele será libertado pelo poder supremo de Deus que repousa sobre Jesus. E o poder que Jesus possui, meus amados irmãos, é maior infinitamente do que o poder do mal. E nisto nós podemos acreditar, pois ele tem poder para nos libertar de qualquer tormento. Vamos continuar. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes." Quando ele viu Jesus, correu em direção a Jesus. Qual foi a ação dele? Prostrou-se diante de Jesus. Todo aquele poder do mal se curva diante de Jesus, pois Jesus, ele é, meus amados irmãos, o poder, a graça divina repousa sobre ele e ele consegue subjugar qualquer mal. O homem possuído não o desafia, pelo contrário, o adora. Este é Jesus, o Filho de Deus, aquele que pode nos libertar e nos dar uma nova vida, pois o nosso Deus, ele tem este poder para nos regenerar. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é meu nome, porque somos muitos." Jesus pergunta qual o seu nome ao endemoniado. E ele diz: "Legião." Uma legião romana, amados irmãos, era cerca de 6.000 soldados. Pode imaginar tanto do poder do mal sobre este homem, a ponto de quebrar, despedaçar cadeias e correntes, mas ele se curva diante de Jesus. Jesus é o poder de Deus. Jesus tem poder para libertar e ele liberta esse homem. Agora veja comigo o versículo 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus os deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes,
e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Jesus restaura a vida deste homem e ele, com insistência, pede a Jesus: deixe-me segui-lo. Ele reconhece e agora sobre ele o poder de Jesus está, pois ele foi libertado daquele grande mal, daquela legião. Mas Jesus diz a ele: não, vá para a sua casa, vá para os céus e conte a todos o que Deus fez na sua vida. Meus amados, Jesus ele tem nos libertado de algumas coisas. Vamos contar aos nossas famílias, que o poder de Deus é verdadeiro, que o poder de Deus pode fazer grandes coisas. Precisamos mostrar a nossa vida como exemplo. Agora veja a conclusão. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiraram. Ele foi para 10 cidades, Decápolis, e contou tudo o que Deus fez por meio de Jesus na vida dele. E todos se admiravam. Amados, vamos olhar para Jesus. Vamos confiar em Jesus. Vamos esperar em Jesus. Pois ele é o poder libertador de Deus. E ele ainda hoje pode nos libertar de todo mal. Não precisamos mais ter medo. Precisamos confiar em Jesus. Vamos pedir a Deus força e graça para sempre colocarmos os nossos olhos em Jesus. Tenha um excelente dia.